acho que a primeira vez que eu fiz uma apresentação dessa, com esse formato novo, foi lá no Amor e Caridade, na aula do seu Geraldo e do Alexandre, e aí eles adoraram. Então, para distrair um pouco vocês de mim, então aí eu quis usar de novo essa apresentação. Mas eu ainda sou old school, então eu ainda faço anotação, então se eu precisar eu vou buscar ali no meu caderno, tá? Então, exatamente, esse tema, ele é um tema que eu já apresentei para o grupo da segunda-feira, e é um grupo menorzinho, e é em inglês, e aí eu uso a ajuda dos alunos. Eu não sou professora, tá? Somos todos alunos, então se vocês quiserem e vocês puderem me ajudar também, eu aceito sugestões, respostas, dicas, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A leitura que foi feita já trouxe esse tema, um pouco dele. E o que significa para vocês o termo bem-aventurados? Felizes. Felizes. O quê? Escolhidos. Em inglês, esse termo ele é usado como blessed, abençoado. Deixa eu... perdão. Bem-aventurados é aquele que desfruta nesta vida ou após a morte terrena das bem-aventuranças divinas. É aquele que usufrui um estado de santidade e graça celestial, ou a felicidade, né? A gente pode descrever dessa forma. É aquele que segue o ensinamento do Cristo, que pode encaixar no escolhidos. Em inglês, blessed, abençoado. Quando a gente se sente feliz, a gente tem esse sentimento de bênção. A gente tem esse sentimento, nossa, eu tenho muita sorte, eu fui muito abençoado, eu recebi essa graça. É assim que a gente se sente, né? E como que é ser misericordioso? Se bem-aventurados os misericordiosos, como que é ser uma pessoa misericordiosa? É ter compaixão pelo outro? É ter piedade? É perdoar? É ser caridoso? É ser fraterno? É ser amigo? É ser tolerante? É ser paciente? É ser leve, ser pacífico ou brando? É socorrer aos pobres doentes? É uma expressão usada para implorar perdão ou piedade. Então, quando a gente pede misericórdia, a gente está pedindo: me aceite como eu sou, me aceite com os meus defeitos, perdoe aquele mal, ou aquele engano, ou aquele erro que eu cometi, tolera a minha dificuldade. A gente está fazendo um pedido quando a gente está pedindo a misericórdia. A gente está se colocando no papel de que eu preciso receber essa graça, eu preciso de alguma forma, eu estou pedindo, é uma necessidade minha que está acontecendo naquele momento. Em inglês é o mercy, né, o merciful. E a gente está pedindo isso espontaneamente. No termo, né, da primeira frase, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia, né? Não é só uma troca, né? Eu não vou ser misericordioso para receber a misericórdia. Ele vai ter o sentimento de doação espontânea. É uma, não posso dizer uma qualidade ou uma habilidade? A misericórdia vem da compreensão e do entendimento de que todos nós nos encontramos em evolução. Assim, ser misericordioso é prova de sabedoria. Se eu percebo que no meu pedido de misericórdia
Eu estou pedindo para ser aceito, para ser tolerável, né? Para receber aquele perdão. E eu estou dizendo que eu preciso ter na minha natureza também essa habilidade ou essa condição, vai ser mais fácil para mim tomar essa decisão ou começar a tomar essa ação se eu perceber que existe uma igualdade em quem está pedindo e em quem está oferecendo. É uma sabedoria, é um conhecimento, a gente precisa estudar para isso. Nem sempre a gente tem isso muito fácil no nosso dia a dia, né? De novo, é um tema que a gente fala, como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? E a gente tenta, muitas vezes, e muitas vezes não consegue. É uma prática, é uma opção, é uma escolha, e é uma escolha consciente. Tem a parte da prática. Eu costumo usar esse exemplo, fazer uma linha do tempo. Uma linha do tempo onde eu tenho 0 a total ausência e 100 a total presença de alguma coisa. Vai ser fácil para mim perceber que se eu estou me comparando, porque existe uma certa comparação para que a gente se coloque no mesmo nível, né? De que aquela pessoa tem os mesmos defeitos que eu, às vezes a gente tem menos, às vezes a gente tem mais daquela qualidade, às vezes falta mais de uma outra qualidade. Se todo mundo, de alguma forma, se imaginar que a gente vai navegar nessa escala, hoje eu posso estar no número 10, amanhã eu posso estar no número 50, mas vai através do meu esforço. É um exercício que a gente pode fazer constantemente, para a gente analisar que nem tudo é fácil, mas que também não estamos lá no 0, né? É uma prática constante, é um exercício diário que deve ser feito e pode ser feito. Aí eu estava assistindo uma palestra que ele estava dando um exemplo parecido como esse, né? Para a gente se perceber, se notar e se identificar quais são as nossas qualidades ou defeitos. Ele estava lá colocando: nossa, eu tenho muita humildade, eu sou tão humilde, eu estou chegando a ser orgulhoso da minha humildade. Né? Ou seja, se eu cheguei lá na minha escala 100 em algum momento, o meu 0 lá também está grandinho em algum outro ponto, né? Então, é um movimento diário, é uma prática mesmo. Lembrando da compaixão, da piedade, de perdoar. Ser caridoso, fraterno, amigo, ser tolerante, ser paciente, ser leve, ser pacífico. Fazer uma comparação de tempos em tempos, faça uma avaliação da linha do tempo real e a linha do tempo expectativa. A linha do tempo expectativa nos direciona para onde a gente quer caminhar, né? Eu estou precisando ter mais paciência com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu pai. Eu preciso praticar isso. E para que eu possa praticar e que eu possa desenvolver, eu tenho que ter isso consciente. De que forma eu tenho isso consciente? Tenho a aceitação. Eu preciso aceitar que está faltando isso em mim. E de que forma que eu vou praticar isso? De que forma que eu vou colocar isso em prática? Né? De que forma que eu vou exercitar isso? O Alexandre estava falando da caravana do amor e não precisa saber cantar, e não precisa saber dançar, e não precisa saber tocar nenhum instrumento musical, mas precisa da atitude de querer ir até lá, né? A atitude, o comportamento é uma escolha, e não só para ser fraterno ao irmão estranho, desconhecido, mas ao conhecido também, dentro da nossa casa. É uma escolha diária. Desculpa, eu vou ser um pouco repetitiva, mas é assim mesmo. Então aqui a gente tem em Mateus: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O perdão, ele é importante, ele é muito tratado quando a gente fala da misericórdia, exatamente para aquele pedido que a gente fez no começo: misericórdia, por favor, me aceite, me perdoe, né? E eu também vou ofertar isso. A doutrina espírita explica que tudo tem uma causa. Que quando entendemos que há uma razão para o nosso sofrimento,
Aprendemos a sofrer menos, pois reconhecemos que existe a justiça. Ok. Ela respeita o nosso livre-arbítrio. Quem? A doutrina espírita? Não, a justiça divina. A justiça que está acontecendo comigo hoje, a consequência dos meus atos, ela vai respeitar o meu livre-arbítrio. O que eu escolhi ontem vai refletir no meu dia hoje. Se hoje eu estou fazendo essa escolha, eu vou ter uma consequência amanhã. Se alguma pessoa que está tendo um reflexo na minha vida hoje, também está vivenciando e dando a mim uma resposta de uma escolha que ele fez em um momento anterior. Então, essa é a consciência, essa é a habilidade e a aceitação da gente perceber em que momento que a gente está, o que a gente está vivendo e de que forma a gente pode ofertar esse perdão ou essa misericórdia ou essa fraternidade ou essa amizade e nos encaixarmos nessa situação da melhor forma possível. Em nossos relacionamentos um com os outros, é inevitável em que observemos como interagimos. Somos todos irmãos, irmãs, filhos de Deus e em evolução. Não somos perfeitos, longe disso, estamos aprendendo e alunos repetem de ano. E acho que a gente repetiu algumas vezes. E a gente repete de ano diariamente, né? E um dia a gente está lá na escala 50. No dia seguinte a gente voltou para o 0. Porque a vida continua. Porque a gente faz escolhas e os outros também fazem escolhas. E como é que eu vou saber qual que vai ser a escolha dele? Eu não sei em que estágio de evolução ele está, qual foi a lição que ele escolheu para estar aqui hoje, o porquê que ele está tomando essa decisão, o que está levando ele, qual é a interferência energética que ele está recebendo aquele dia. Eu até conheço algumas pessoas, eu conheço as pessoas da minha convivência, mas realmente eu conheço as profundezas daquele ser? Não conheço. O que mais sofremos não é a injúria em si, mas o orgulho ferido. Essa é uma frase que eu retirei de uma palestra do Divaldo. Ele falou isso com muita propriedade. Ele estava explicando sobre esses sentimentos que nos amarram, da dificuldade que a gente tem em ter toda essa aceitação e toda essa aplicação na qual a gente está conversando, de que as ofensas nos amarram, as mágoas nos amarram e que a gente sofre, né? Quando a gente sofre uma lesão, o nosso músculo tensifica. Isso é uma proteção para todo o restante do nosso organismo. Quando a gente está tenso, quando a gente está magoado, quando a gente está ferido, a gente tensiona. A gente precisa fazer um trabalho de relaxamento para que aquilo continue a fluir. A mesma coisa é com o nosso orgulho ferido, com o nosso sentimento machucado. Não escolhi sofrer essa lesão hoje, foi consequência do ato de alguém. Eu fiz a escolha de estar naquele momento, convivendo com aquela pessoa, e tudo isso, toda a minha vida me levou para aquele momento, e vai ser mais um momento de aprendizagem. Vai ser mais um momento que eu vou ter que fazer uma escolha. Vai ser novamente uma exigência do meu íntimo, enfim, do meu ser. Eu vou fazer a escolha de manter aquela tensão, proteger o meu ego, o meu orgulho ferido? Pode ser que sim. Momentaneamente, pode ser que sim. E a gente tem que aceitar e respeitar que o outro também pode ser que esteja nesse mesmo momento. Mas em algum momento a gente vai ter que relaxar. Em algum momento. Quanto antes, melhor. Né? Se o outro nos feriu e a gente está sendo a vítima daquela dor, se imagine como o sobrevivente daquela dor, não a vítima. A vítima não pode fazer nada, o sobrevivente pode. O sobrevivente pode escolher tomar uma ação. O perdão, ok, vou aceitar, vou permitir isso dessa vez. Pode ser que chegue no meu limite, pode ser que não cheguei ainda, né? Mas o orgulho ferido, ele amarra. A gente precisa ter consciência dele. E aceitar e nos conhecer, né? Ofensividade é imperfeição.
também veio da palestra do Divaldo. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós realmente não sabemos, porque se soubéssemos, seríamos mais prudentes, mais vigilantes. Essa frase, esse momento, ele está marcado na nossa história para sempre, em que muitos de nós estávamos criticando, julgando, apedrejando, crucificando e machucando e ferindo e ofendendo, sem saber qual seria a consequência disso. E a gente faz isso diariamente, e outras pessoas e outras situações acontecem também conosco, por falta de conhecimento. Ah, tá bom, então eu já sei que foi falta de conhecimento. Como agir? Né? A vigilância nos leva para o momento em que eu vou ter que tomar uma ação. Eu já reconheci aquele sentimento. Qual é a minha ação? Essencial e urgente é o esforço para evoluir, para deixar de sentir a ofensa, para que não tenhamos nada a perdoar. Quando isso não for possível, tentemos seguir as lições do Evangelho. É super fácil esquecer uma ofensa, não é? Não é fácil? Super fácil. Aquela ofensa que te machucou o ego, não é super fácil? É super fácil. Não é. E a gente tem essa casa, a gente tem outras casas, a gente tem nossos amigos, a gente tem os estudos, a gente tem o nosso evangelho, a gente tem o nosso guia, e para nos auxiliar. Nós somos capacitados pelo que recebemos de Deus, da vida, com base na lei de causa e efeito. Deus não oferece o perdão apenas como as palavras dizem: me perdoa, Senhor. De que forma que ele mostra esse perdão? Ele nos oferece a vida e oportunidades para corrigir os nossos erros. Então, quando eu acordo no dia seguinte, depois de ter feito a minha oração, com o meu coração aberto, ele está me dando uma nova oportunidade para eu fazer uma nova escolha e uma melhor escolha. É uma atitude, é um comportamento diferente. Essa é a forma com que a gente aproveita a oportunidade do perdão. Precisamos aprender a lição, em vez de meramente receber o seu perdão livre. Caso contrário, onde está a justiça? Às vezes a gente quer dar algumas lições. Às vezes a gente quer falar, tá bom, eu desculpo, mas só dessa vez. Já dei uma condição. Se ela fizer de novo, eu vou tomar outra atitude. Vou escolher um outro comportamento. Já dei uma chance. Deus dá essa chance todos os dias, né, pra gente. Compaixão é libertação. O pensamento positivo já é uma oração, um pedido de perdão, uma emanação do perdão. Então, essa é uma escolha, uma atitude, um comportamento genuíno que é um pouco menos difícil ou mais fácil da gente tomar. A gente aprende aqui e em outros momentos também sobre a vibração, sobre a mudança de pensamento, a mudança de atitude, as orações e toda essa boa energia que a gente coloca para o mundo, a gente recebe de volta. Essa é a emanação do perdão. O perdão, às vezes, ele é confundido com alguns sentimentos. Eu tive uma vez uma paciente que ela foi ao meu consultório, eu trabalhava com psicologia clínica no Brasil há um tempo atrás. E o pedido dela foi: me ajuda a perdoar. Era esse o pedido dela. Ela queria perdoar. Ela precisava conversar sobre aquilo. Ela precisava expor. Ela precisava se tornar consciente daquilo que estava acontecendo. Ela precisava aceitar que aquela situação foi necessária de alguma forma.
ela precisava tomar consciência de que aquilo aconteceu, que aquilo foi justo, para poder seguir em frente. Essa era a ação dela, essa era a ação que ela queria seguir em frente, sem aquele sentimento de rancor machucando ela todos os dias. A mágoa causa esse sentimento de rancor. Equilibre-se. Auto-amor e auto-perdão. Esse é o maior exemplo de misericórdia. Quando a gente pede a misericórdia ao nosso Pai, e Ele nos dá a oportunidade para a gente seguir adiante no dia seguinte e tomar melhores decisões, a gente pode começar a aplicar esse perdão a nós mesmos, com amor, com compaixão. Perdão é um processo, é uma escolha, é uma identificação do que você está sentindo. Não devolver a ofensa no mesmo grau também é uma forma de perdão. Silenciar-se, às vezes, é uma forma de perdão. Aceitar a ofensa não é a mesma coisa que perdoar, porque você precisa devolver esse amor para você. Você pode tentar aprender com essa situação. Tem situações que não dá, né? A gente, né, não vamos aqui falar, é fácil, né? Vamos aceitar aquela ofensa, aquela injúria, não é isso. Mas se você devolve se você reconhece, você coloca aquele sentimento de amor e a aceitação, não devolvendo a ofensa no mesmo grau, você já está conseguindo dar um passo adiante do que aquela ofensa te colocou, do lugar que a ofensa te colocou. Fora da caridade não há salvação. A maior caridade, uma das maiores caridades, a que pode ser mais possível no momento de uma ofensa ou no momento de uma dor, é você ter a consciência, você aceitar. Mas não é se colocar, é colocar essa dor de alguma forma como uma parte da sua vida. Não fazer com que ela protagonize todo o seu ser, né? Tem aquele pensamento, eu não posso fazer nada que me lembre dessa situação. Não consigo perdoar, não consigo mover para frente, né? Isso eu estou me vitimizando. Mas quando eu tomo a decisão de não permitir que isso me faça mais tanto mal, já mudei um pouquinho a ação, já mudei um pouquinho o comportamento. Eu sou um sobrevivente daquela situação que de alguma forma me serviu e que vai me servir para eu seguir adiante. E no momento em que você também não se perdoa, mas eu não me perdoo, eu me permiti viver essa situação, eu me permiti, você também está se castigando. E não é o melhor comportamento do auto-amor. Pratique. Identificação de sentimentos por meio de escolhas. Escreva tudo o que é preciso perdoar e esquecer. Escreva um pedido de perdão. Meditação. Eu não sei se já foi possível, se vocês já tentaram colocar em prática, em exercício, colocar no caderno, colocar num pedaço de papel, aquilo que lhe incomoda. É um exercício benéfico. Nem sempre é fácil. Porque às vezes a gente tem o hábito de escrever para os outros, a gente às vezes não tem o hábito de escrever para nós. Mas se na sua intimidade você tiver a condição de colocar aquilo, é uma terapia, é terapêutico. Quais outros exercícios de auto-amor vocês poderiam colocar em vocês? Eu busco fazer meditação. Vocês praticam meditação? Vocês usam essa ferramenta como uma forma de terapia? Sim? Exercício físico? Comida? Quem já tentou praticar yoga?
uma das falas, eu pratico yoga, né? A minha professora, ou professores, eles falam sempre em compassion, na compaixão. Eles sempre buscam colocar durante a aula, para que você tenha sempre a consciência do seu corpo, aonde você está naquele momento hoje, de que não é uma competição. Às vezes ela até tira a gente de frente para o espelho, porque é difícil, né? Não ficar se observando e às vezes olhar para a pessoa do lado, ver que a perna subiu mais alto e a sua não sobe, ou então que ele consegue se contorcer melhor e você fala, mas a semana passada eu conseguia, por que hoje eu não estou conseguindo? E então você tem a sua competição individual, né? Mas a compaixão é exatamente na aceitação de onde o seu corpo está hoje. Onde você está hoje? De que forma que você pode promover o seu amor, esse que a gente gostaria tanto de que fosse inato, para que a gente devolvesse tanto para o outro, vamos tentar praticar com nós mesmos. E nem sempre é possível. Se a gente não consegue, às vezes, exercitar ele com nós mesmos, a gente se cobra pra caramba para exercitar com o outro. Mas, novamente, é a prática. É um exercício. É muscle memory. Fica mais fácil quando a gente exercita isso de alguma forma, né? Desenferrujar. Então, a gente tem que desenferrujar antes com a gente. É uma boa opção. Eu estava buscando uma leitura e dentro desse livro aqui. Esse livro é o livro do Divaldo, ditado pela Joana de Ângeles. Esse livro me achou certo dia. E ele tem aqui ele tem um capítulo que ele fala a rogativa do culpado. Ele começa com um pedido de perdão. Ele pede perdão numa forma de uma carta, e ele sugere que a gente escreva essa carta e que envie para alguém, mas a gente pode escrever essa carta e enviar para nós mesmos, no qual ele pede perdão pelo mal que foi feito. Ele explica que naquela situação ele se encontrava infeliz, ele se encontrava inimizado com ele mesmo, sem a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E hoje ele reconhece que ele o magoou, que ele estava em desequilíbrio emocional, espiritual, energético, corporal. Tudo isso faz parte. E que na invigilância ele o caluniou insensatamente. Ele foi movido por um sentimento inferior, no caso dele de inveja. E ele não aceitou a postura do outro. Mas hoje ele reconhece o quão pequeno moralmente ele estava naquele momento em que ele o caluniou, em que ele o machucou. Era um momento de fraqueza dele. Ele reconhece que é mais infeliz aquele que acusa indevidamente, aquele que comete o erro de ofender, mais do que o da vítima. E ele diz que quando o ofendido supera a situação deplorável, acende o rumo da iluminação. Ele lamenta, dizendo que os mecanismos emocionais que mantêm o ser humano, por livre opção, respondem pela sua conduta infeliz, preferindo competir pelos processos doentios, através de recursos, conquistando os patamares elevados de sabedoria. Ele leva esse pensamento. E aí eu vou fazer uma leitura. Perdão, eu nem sei quanto tempo que a gente tem ainda, mas eu tô...
Eu ia encerrar um pouco antes, mas vamos lá. Não, tem problema. Take your time. Eu vou ler a resposta. Amigo, Deus te abençoe. Não é necessário que me expresses o teu sentimento de perdão. O teu silêncio durante todo esse tempo transcorrido fala-me de maneira eloquente a respeito da tua compreensão. Desejo, porém, que saibas quanto eu estou feliz por poder haver chegado a essa conclusão, a este momento, conseguindo dizer-te, embora em poucas palavras, o que me vai na alma, reabilitando-me pelo menos um pouco do mal que te fiz. Agora eu terei paz. De alguma forma, aquela que se deriva do dever cumprido, da coragem de reconhecer o meu erro e dizê-lo com franqueza e lealdade que tudo farei a fim de reabilitar-me. Sim, a partir desse momento serei um espírito novo, renascido no bem, adquirindo saúde e renovando-me para recomeçar o meu processo de crescimento para Deus. Da mesma forma que a gente pede perdão todos os dias para alguém ou para algo que a gente tenha feito, existe o outro lado da história, precisando do mesmo perdão. É isso.